Boa tarde a todos. Me chamo Iago Souza Barbosa, sou autor principal intitulado Perfil do Rastreamento do Câncer de Colo Uterino no Brasil, de numeração 720, do Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Aqui constam os demais autores do trabalho e a respectiva vinculação. Sobre o nosso tema, o câncer de colo uterino é um dos cânceres mais incidentes e de maior mortalidade entre as mulheres no Brasil e também nos países subdesenvolvidos, e é importante sempre ser ofertado o exame preventivo, o qual ele é essencial para a identificação dos casos precocemente e melhor manejo dessas pacientes. Então, existem dados que implicam na mortalidade por esse câncer, como a cobertura do exame preventivo, a qualidade, a agilidade dos resultados e o tratamento adequado quando for diagnosticado no caso. Sobre os objetivos, o objetivo do trabalho é traçar um perfil do rastreamento do câncer de colo uterino no Brasil e também por regiões. Descrever as características do rastreamento, destacar a importância da atenção primária na oferta do exame e também na qualidade desse rastreamento. Sobre a metodologia utilizada no trabalho, o estudo ele é baseado em dados de compostologia oncótica coletados do Sistema de Informações de Câncer, o SISCAM, por meio do DataSUS, e foram analisadas as seguintes variáveis: número de compostologias por região, adequabilidade da amostra, quantidade de resultados alterados, motivos do exame, que pode ser por segmento, repetição ou rastreamento, tempo de resultado e faixa etária das pacientes. Foram incluídos dados de 2020 a 2023, nesse período de janeiro de 2020 a março de 2023, porque foi o período nos quais nós tivemos acesso no sistema de dados relativos ao rastreamento. Sobre os resultados, foram analisados 17.338.099 compostologias nesse período, nessa amostra representativa, e a maioria, cerca de 31%, eram referentes à região Nordeste. E 45%, por volta disso, eram mulheres que tinham 30 e 49 anos. Quase 100% das amostras foram consideradas satisfatórias e uma minoria, apenas cerca de 3%, elas apresentaram alterações ao exame, dos quais cerca de 46% dessas alteradas era por ASCII-S, que são células escamosas atípicas de significado indeterminado, e 22% por lesão intraepitelial de baixo grau, LSI. Menos de 1% das citologias elas eram repetições de exames prévios alterados. Como se observa aqui, quase 100% elas foram para o rastreamento padrão do Ministério da Saúde e apenas cerca de 1% foram para segmento dessas pacientes. 84% dessas pacientes já tinham feito o rastreamento alguma vez e uma grande maioria, quase 90% dessas mulheres, elas tinham entre 30 e 64 anos, que é próximo da faixa etária que é coberta pelo rastreamento atualmente, que é de 25 a 64, segundo o Ministério da Saúde. E essas pacientes elas já haviam feito a citologia antes, como foi feito no levantamento. Quanto ao tempo de resultado, cerca de 25% dessas citologias elas foram dadas após 0 a 10 dias, 27% após 11 a 20 dias, e quase 20% após 11 a 30 dias. Além disso, 27% após 30 dias. Aqui no gráficos, para visualizar melhor a situação do rastreamento no Brasil, o Brasil, e as regiões, elas apresentam um certo, aqui os números, do rastreamento, e a região Nordeste e Sudeste, elas foram as que lideraram, com pouca diferença entre a região Nordeste e Sudeste, quanto aos números de exames ofertados. Sobre a faixa etária das pacientes, a maioria das pacientes tinham entre 30 e 59 anos, como se observa aqui, as principais faixas etárias rastreadas, e sobre a realização anterior da citologia. Observamos aqui que a grande maioria das mulheres elas já tinham feito o rastreamento alguma vez, o que chega a ser um dado animador, visto que é essencial que o rastreamento ele seja repetido sempre que necessário, especialmente a cada ano, dependendo da paciente e dos resultados anteriores. Pelo motivo do exame, como já foi mencionado, quase 100% foi para rastreamento. De conclusões e hipóteses que podem ser tiradas desse trabalho é que quase 100% das amostras elas foram consideradas satisfatórias do ponto de vista técnico e menos de 1% delas elas foram repetições de exames prévios. Isso pode, de certa forma, representar um subdiagnóstico, porque existem dados de que o câncer de colo uterino ele é um dos que mais mata no Brasil, entre as mulheres, e a baixa quantidade de esfregaços vaginais alterados, como se pode observar por meio desse trabalho. Apesar disso, poucas mulheres mais velhas elas nunca fizeram essa astologia, a grande maioria já tinha feito, o que representa uma boa perspectiva quanto à cobertura do rastreamento. Aqui constam nossas referências, foram utilizadas como referências os guias do Ministério da Saúde, também dados relativos ao Instituto do Câncer e os dados do DataSUS, que serviram de base para o levantamento estatístico. Agradecemos pela atenção de todos e pela participação no evento.